Olá pessoal, mais um vídeo no canal. O provável Flamengo para pegar o Fluminense na final do Campeonato Carioca, jogo nesse domingo, 6 horas da noite, 18 horas, e o Flamengo finalizou a preparação agora há pouco. O treino foi marcado para as 5 horas da tarde desse sábado. Eles finalizaram a preparação, vão ter a concentração, vão dormir no Ninho do Urubu, e aí o Flamengo enfrenta nesse domingo o Fluminense. O Flamengo não terá um atacante. Pois é, que atacante é esse? A gente vai contar já já no vídeo de agora, e também falaremos sobre o provável Flamengo. Mais informações do Flamengo. Olha, tentaram fritar o Boto e o José Boto tá lá, sabadão, mais um dia treinando no Ninho do Urubu, e teve gente dizendo que o clima estava péssimo, que ele seria demitido, que ele não fala com os jogadores. E como é que está o ambiente no CT Ninho do Urubu? Inclusive, o Leonardo Jardim, além de promover o retorno da concentração nos jogos na véspera dos jogos aqui no Rio de Janeiro, também impôs mais uma regra ao elenco do Flamengo, e a gente vamos falar sobre isso tudo. Vamos direto ao assunto. O Flamengo finalizou a preparação e o Flamengo não terá Bruno Henrique à disposição para essa final do Campeonato Carioca. O jogador ainda se recupera de uma pubalgia. Pubalgia essa que fez ele ficar fora do último duelo com o Madureira. Na época ainda era o Felipe Luiz. E agora ainda por conta dessa pubalgia o jogador não fica à disposição. E olha, o provável time do Flamengo aqui, segundo o GE, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Rapaz, será que vai ser isso mesmo? Não sei. Nós vamos saber nesse domingão, quem sabe. Antes aqui eu descubro e subo um vídeo aqui para informar para vocês. Beleza, galera? Vídeo rápido, apenas para passar essa informação aí do Bruno Henrique fora e esse provável time do Flamengo para pegar o Fluminense, repito, segundo o GE. Tamo junto, galera. Fui! Por falar em Campeonato Carioca, afinal, se tornou normal para o Flamengo disputar a decisão do estadual. O Flamengo está chegando à decisão pela 8ª vez consecutiva. Só que tem uma curiosidade aí, galera. É a 8ª vez consecutiva com 8 treinadores diferentes. Vocês se lembram disso? Vamos lá. Abel Braga em 2019, Jorge Jesus em 2020, Rogério Ceni em 2021, Paulo Souza em 2022, Vitor Pereira em 2023, Tite em 2024, inclusive o Tite foi campeão e deu a medalha para o treinador do Nova Iguaçu. Nossa, eu achei aquela cena patética, ainda mais público, para todo mundo ver. Em 2025, obviamente, Felipe Luiz, e agora em 2026, Leonardo Jardim. Sim, é um jogo, sim, mas ele é um treinador que vai estar na beira do gramado. Inclusive, se o Flamengo for campeão, eu acho extremamente justo o Flamengo enviar uma medalha para Felipe Luiz, que eu não tenho dúvidas que ele vai amar e receber, porque é um cara extremamente competitivo. E aí, galera, por falar Leonardo Jardim, já falei para vocês, ele promoveu o retorno da concentração. Ainda bem, acabou a mamata para muitos jogadores, como disse José Boto, que não souberam aproveitar a liberdade que o Felipe Luiz dava. Ou melhor, souberam, só que em excesso. Não tinham limites. E agora o Leonardo Jardim chega, concentração. Inclusive, o treino do Flamengo nesse sábado está marcado para começar às 5 horas da tarde. Eles vão treinar, vão jantar no CT e depois, neneca, dormir, tá? Vão dormir lá no CT. E é um CT luxuoso, quarto individual, tudo do bom e do melhor. Não podem reclamar de nada. Mas estão longe da família. Gente, vida de atleta é assim. Em determinados momentos, vai ter que abrir mão de certas coisas. Eu abro mão de muita coisa para trabalhar com o futebol, embora não seja jogador. Infelizmente, não pude comparecer a vários eventos de família. Infelizmente, não consigo aproveitar a minha família como eu gostaria de aproveitar, tendo mais oportunidades com eles, viajar mais. Mas eu resolvi ser jornalista esportivo. E a vida do jornalista esportivo é a mesma de um atleta. O salário não. O salário não mesmo, não mesmo. Dito isso, galera, é um esforço que vale a pena, e o Leonardo Jardim não promoveu essa mudança só não de concentração. Teve uma outra regra que ele estabeleceu para o elenco.
está proibido o uso de celular antes dos jogos no vestiário. No vestiário não pode usar mais celular. Vene antes era permitido? Sim. Se agora o Leonardo Jardim proibiu, é porque antes, com o antigo treinador, era permitido. Isso não é uma crítica ao Felipe Luiz, também não é uma crítica ao Felipe Luiz o fato de não ter tido concentração, isso não é uma crítica a nenhum outro profissional e nem um elogio ao Leonardo Jardim. O que eu estou fazendo aqui é apenas informar para vocês as mudanças que o Leonardo Jardim promoveu nesses 4 dias de Flamengo até o momento. E por falar nisso, gente, eu vejo, ouço, leio, muita gente me questiona sobre isso. Vene, é verdade que o clima está horrível? Gente, vou ser muito sincero com vocês. Eu conversei com algumas pessoas que frequentam o CT Ninho do Urubu. A verdade é o seguinte, beleza, todo mundo foi pego de surpresa, a vida seguiu. A vida seguiu. A relação do José Boto com os jogadores, gente, o José Boto fica na sala dele, o diretor de comunicação fica na sala dele, que é o Rodrigo Paiva, os assessores ficam nas salas deles, a galera responsável por foto, mídia digital, trabalho, vida que segue. É uma relação profissional. Não tem esse papo de clima horrível. Os jogadores estão para baixo, cabisbaixo. Porque os jogadores não vão querer ganhar a final por conta disso. Muito pelo contrário, cara. Os jogadores vão querer ganhar a final. Primeiro que eles são atletas. Segundo que óbvio que eles vão querer homenagear Felipe Luiz. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida disso? Gente, o ambiente está normal. Normal. Parem de achar que o José Boto é essa figura que, meu Deus. Gente, ele é uma figura normal. Os jogadores vão lá, trabalham, treinam, fazem o trabalho que precisam fazer depois do treino e depois, óbvio, quando viajar é diferente, porque aí tem um convívio maior, fica mais próximo, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de noção como está a relação pós-saída do Felipe Luiz. Mas nesses 4 dias, afirmar com certeza absoluta, olha, o clima... Gente, não tem nada disso. Inclusive, repito, José Boto continua trabalhando, não será demitido, o BAP não tem essa intenção, inclusive o BAP não tem a intenção nem de contratar um outro profissional para trabalhar com o José Boto. Falaram de Fábio Luciano, falaram de Edu, falaram até de Tinga, que é muito próximo do BAP. Eles são muito amigos. Tinga é ex-jogador e tal, um cara sensacional, mas também não tem nada disso. José Boto continua respaldado pelo presidente BAP. Valeu, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!